Boa tarde, então, pessoal. Vamos dar sequência à nossa última aula, não é? Onde nós vimos uma primeira técnica de análise metódica de circuitos, né? Que foi a análise nodal. E na aula passada a gente viu essa análise apenas em circuitos que continham fontes de corrente e resistores, tá? Então a gente vai expandir aquele, digamos, aquela técnica, né, de resolução de circuitos para quando eu tenho fontes de tensão também no meu circuito. Tá? Antes da gente começar a, bom, digamos assim, a trabalhar com essa questão, né, de expandir a técnica, eu gostaria de fazer uma revisão da análise nodal, né? Uma revisão bem rápida aqui, só para a gente relembrar como que é feita a análise nodal, não é? Então, em primeiro lugar, qual é o objetivo da análise nodal, né? Nós temos num circuito aqui com vários elementos, né, resistores, fontes. Esse circuito ele tem vários nós, não é? Que são os pontos de conexão aqui de 3 ou mais elementos, certo? Então, se eu pegar esse circuito aqui, eu teria este nó, este nó, este nó e o nó aqui de baixo, né, que une esses 3 elementos de baixo. Então, eu tenho 4 nós. A gente sabe, né, da lei das correntes de Kirchhoff, que eu consigo, a partir da LCK, um número de equações independentes que é igual ao número de nós menos 1, não é? Então, se eu tenho 4 nós, eu consigo 3 equações linearmente independentes, que vão formar o meu sistema de equações, né, que tem como objetivo determinar o valor das tensões nodais, que são as minhas variáveis de interesse. Tá? Então, por exemplo, nesse circuito aqui, eu teria, vou pegar aqui uma caneta aqui para a gente escrever, né? Eu teria, por exemplo, que escolher um nó que eu vou chamar de terra, né? Que pode ser esse aqui de baixo, por exemplo. Então eu teria aqui um nó, posso chamar de V1, o meu nó V2, né? E aqui seria o meu nó V3. Tá? Então, o objetivo, né, da minha análise nodal é determinar o valor de V1, V2 e V3, sendo que esse nó de baixo aqui seria o meu terra, é a minha referência de 0 volts. Não é? Então, sempre que eu disser que, por exemplo, o meu V1 ele tem um valor de 75 volts. Né? Por que a tensão nesse ponto é 75 volts? Ela é 75 volts com relação ao meu nó de terra. Não é? Se eu vier do terra, eu sei que eu tenho uma elevação de potencial de 75 volts do terra até esse ponto. Né? E assim eu tenho também o meu V2, pode ser um valor positivo, negativo, e o V3 também. Tá? Então, qual é o meu procedimento para eu determinar essas tensões nodais a partir da minha análise nodal? Eu vou estabelecer correntes nos resistores, não é? A gente sabe que sempre que eu tiver um resistor, eu vou ter que ter uma determinada corrente circulando por ele. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar aqui as minhas correntes, né, nesses resistores. Posso chamar aqui DI1 aqui, por exemplo. Aqui a minha corrente I2. Tá? Aqui uma corrente I3. I4 e I5. Tá? Então eu vou aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nos meus nós genéricos. Tá? O que seriam os nós genéricos? São os nós que não são o terra, né? Que nesse caso aqui seria o V1, o V2 e o V3. Tá? Então eu teria 3 equações
e daí eu tenho que representar essas correntes, o I1 até o I5, em função das tensões nodais, tá? E daí eu obteria, então, um sistema de equações com 3 variáveis e 3 equações, certo? Essa aí, então, é a minha análise nodal que a gente viu na semana passada, desconsiderando que eu pudesse ter fontes de tensão no meu circuito. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, nesse caso aqui, né, pessoal, quando eu tenho essa fonte de tensão aqui, por exemplo, esses 75 volts, eu não tenho como saber que corrente que está fluindo dessa fonte de tensão. Tá? Isso aí eu vou ter que calcular. Eu não tenho como estabelecer o valor dessa corrente em função das tensões nodais. Tá? Por exemplo, aqui ó, o meu I1, tá? Que é a corrente nesse resistor de 25 ohms, seria a minha tensão V1 menos V2 dividido por 25. Tá? Essa aqui é a minha corrente I1. Só que isso aí eu não posso fazer com uma fonte de tensão aqui de 75 volts, certo? Então essa vai ser a diferença, né, que a gente vai ter na análise dessa aula com relação à aula anterior. É como proceder quando eu tenho uma fonte de tensão. Tá? Então, pessoal, a gente tem duas possibilidades para a conexão de fontes de tensão no meu circuito quando eu estou fazendo a minha análise nodal. Tá? Que possibilidades são essas? Eu tenho a possibilidade da minha fonte de tensão estar conectada entre o nó terra e um nó genérico, certo? Por exemplo, aqui nesse caso, não é desse circuito aqui que está aparecendo para vocês. Vamos supor que eu escolho esse nó aqui, o de baixo, não é? Como o meu terra, tá? Se esse nó é o meu terra, então essa fonte de tensão está conectada entre o terra e esse nó genérico aqui, e essa outra fonte de tensão está conectada entre o terra e esse nó genérico aqui, certo? Então, seria esse meu primeiro caso, tá? Que é quando a fonte está conectada entre o nó terra e o nó genérico, tá? Que no caso aqui são as duas fontes estão conectadas no terra, tá? Então, pessoal, a gente precisa entender uma questão bem importante aqui, tá? Que é o seguinte, se eu pensar em termos de procedimento, tá? O procedimento da minha análise nodal, o objetivo dela é de determinar quais são as tensões nodais do meu circuito, certo? Ou seja, essas tensões nodais são as variáveis de interesse do meu circuito, tá? Então, vamos colocar aqui nesse exemplo, né? Vamos supor aqui que eu escolhi aqui chamar esse nó aqui de V1, tá? Esse meu nó aqui V2 e esse meu nó aqui eu vou chamar de V3, tá? V1, V2 e V3 são as minhas variáveis de interesse. Então eu preciso de 3 equações linearmente independentes para poder determinar 3 variáveis, tá? Só que quando eu tenho uma fonte de tensão conectada entre o nó terra e o meu nó genérico, que é aquele que eu quero saber o valor, eu consigo determinar direto o valor da tensão naquele nó, tá? Peguem um exemplo aqui de V1, tá? Nesse circuito. Eu não preciso calcular as correntes, estabelecer um sistema de equações, substituir as variáveis para saber que V1 é igual a 20 volts. Tá? Por que eu não preciso? Porque eu sei que uma fonte de tensão independente, como é esse caso, né? Uma fonte de 20 volts, eu vou ter um aumento de potencial, né, do terra até o ponto V1 de 20 volts. Então, meu V1 é igual a 20, certo? Então,
eu não consigo aplicar a lei das correntes de Kirchhoff nesse nó, tá? Porque eu não sei qual corrente que está sendo fornecida pela minha fonte de tensão de 20 volts. Tá? Por outro lado, a tensão nodal nesse ponto ela já está definida. Tá? Então eu não preciso obter uma equação para esse nó, porque eu já tenho a resposta, eu já tenho o valor da variável. Eu sei que V1 é igual a 20. Tá? Então eu não preciso equacionar. Da mesma forma o V3, não é? Aqui eu tenho, ele é um pouco diferente, não é? Porque a minha fonte de tensão ela é dependente, tá? Mas de qualquer forma, eu sei que V3 vai ser igual a menos 10 vezes zero, tá? Porque essa é a tensão naquele ponto. Eu tenho uma queda de potencial, não é? Porque a minha fonte de tensão ela tem o mais no terra e o menos no ponto V3. Então, V3 igual a menos o valor da fonte, onde a minha fonte é 10 vezes zero, tá? Então, pessoal, se a gente pegar esse exemplo, não é? E for resolver ele usando o que a gente aprendeu de análise nodal, tá? O procedimento ele é bem parecido, certo? Então, se eu tenho esse circuito aqui, o meu primeiro passo seria determinar o meu nó de terra, não é? Que seria esse aqui de baixo. E eu tenho aqui o meu nó V1, o meu nó V2 e o meu nó V3. Certo? Eu vou fazendo tudo igual a como eu fazia antes, tá? Eu já tenho a corrente nesse resistor de cima aqui, ó, para cá é o I0, não é? Porque é o mesmo I0 que está subindo ali, que digamos que é o que eu quero descobrir no meu circuito. Imaginem que o enunciado desse exercício aqui é determine o valor de I0, tá? Seguindo com o meu o meu método de análise nodal, não é? Eu teria aqui uma corrente em cada resistor, posso chamar aqui de I1, 1 e 2 aqui, e 1 e 3 aqui, tá? E agora eu tenho que aplicar as tensões, a lei das correntes de Kirchhoff nos nós, não é? Para descobrir, então, esse sistema de equações. Então, se a gente for para o meu nó V1, começar pelo nó V1, não é? Vocês podem notar que eu já tenho ali o valor da minha tensão nodal, não é? Então eu sei que V1 vai ser igual a 20 volts. Tá? Não preciso nem equacionar correntes nesse nó. E sigo o mesmo procedimento para os demais nós. Tá? O meu nó V2, eu tenho a minha corrente I1 entrando no nó, então ela vai ser igual ao I2 mais o I3, não é? E no meu nó V3, eu sei que a tensão no ponto V3, como eu comentei, ela é igual à tensão daquela fonte de tensão dependente, né, que seria menos 10 vezes o I0. Tá? Agora o que eu preciso fazer é expressar as minhas correntes I0, I1, I2 e I3 em função das tensões nodais. Não é? Por exemplo, o meu I0 é uma corrente que está indo de V1 para V3, não é? Então ela seria V1 menos V3 dividido por 6. Tá? A minha corrente I1 ela é V1 menos V2 dividido por 4. A minha corrente I2 é o V2 dividido por 2. E a minha corrente I3 é V2 menos V3 dividido por 8. Certo? Então agora eu só tenho que substituir essas correntes nas equações aqui do nó V2 e do nó V3 e então chego num sistema de equações, não é?
com 3 equações e 3 variáveis, não é? Sendo que o valor de V1 já está diretamente determinado ali, não é? Que ele é 20 volts, tá bom? Eu não vou resolver aqui agora o exercício, tá? Só mostrei para vocês como que a gente monta digamos, uma resolução de um circuito que tenha fontes de tensão que estão conectadas entre o terra e o nó genérico, tá certo? Qualquer dúvida aí podem perguntar, tá, pessoal? Bom, só para a gente ir finalizando aqui, eu tenho uma segunda possibilidade, tá, pessoal? Que é quando a minha fonte de tensão, tá, ela estiver conectada entre 2 nós genéricos do meu circuito, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, não é, que está aparecendo para vocês, com a minha fonte de tensão de 2 volts conectada entre o meu nó V1 e o meu nó V2, certo? Vocês podem imaginar aqui, não é, que eu não tenho como saber qual é a corrente que circula na minha fonte de tensão de 2 volts, né? Eu não tenho como determinar essa tensão, essa corrente, no caso, né, em função das tensões nodais, como se eu tivesse um resistor nesse ponto, entre esses 2 pontos, não é? Então eu não tenho como equacionar essa corrente, tá? Quando eu tenho essa situação, pessoal, em que uma fonte de tensão está conectada entre 2 nós genéricos, eu tenho que resolver através de uma técnica que ela é chamada de supernó, tá? O que significa essa técnica chamada supernó? Significa que eu vou resolver, o procedimento ele vai ser, o procedimento inicial vai ser idêntico, tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui, né, nesse circuito, eu teria que determinar o meu nó de referência, o terra, não é, que já está mostrado no circuito para vocês. Tenho que determinar os outros nós, não é, que seria o V1 e V2, está determinado, tá? Eu tenho que colocar corrente nos meus resistores, né? Então, por exemplo, aqui eu posso colocar I1 nesse ponto, tá? 1 e 2 aqui, por exemplo, tá? E 1 e 3 nesse resistor aqui, tá? Só que agora, quando eu for aplicar a lei das correntes de Kirchhoff, tá? Por exemplo, se eu for aplicar aqui, ó, no meu V1, eu tenho 2 amperes entrando e 1 e 2 saindo, mas eu não tenho como saber essa corrente que está para cá, ó. Essa corrente para cá, eu não tenho como determinar ela em função de V1 e V2 e dessa fonte de tensão de 2 volts. Tá? Da mesma forma, se eu fosse analisar o meu nó V2, eu tenho que meu I2 está entrando no nó, e 3 e 7 amperes está saindo do nó, mas eu não sei que corrente que está chegando ali pela fonte de tensão. Tá? Então, pessoal, essa técnica, a técnica do supernó, ela faz o seguinte, ela considera a fonte de tensão que está entre esses 2 nós genéricos, assim como tudo que estiver em paralelo com essa fonte de tensão, tá? Considera tudo como se fosse um nó, um único nó. Por isso que eu chamo de supernó. Tá? Então, por exemplo, ó, pessoal, imagine que isso aqui, ó, tudo é um nó, certo? E aqui, ó, nem me interessa o que eu tenho aqui dentro agora, tá? Mas aqui eu tenho um nozão, tá? Nesse supernó, então, eu consigo determinar as correntes que estão entrando e que estão saindo desse supernó, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, não é? Eu teria 2 amperes entrando no supernó, tá? Então,
eu vou colocar aqui, ó, SN, chamar o supernó, vou equacionar ele, tá bom? Então eu tenho 2 amperes entrando nesse supernó e o resto das correntes estão todas saindo, tá? Que seria I1 mais o I3 mais 7 amperes, certo? Então aqui nesse caso, né, eu teria essa equação aqui, né? O meu I1 mais o I3 seria igual a menos 5. Tá? E se eu representar o meu I1 e o meu I3 em função das tensões nodais, o meu I1 seria V1 dividido por 2, né? E o meu I3 seria o meu V2 dividido por 4. Isso aqui igual a menos 5. Certo? Ou seja, 2V1 mais V2 seria igual a menos 20. Tá? Só que quando eu equaciono, pessoal, o meu supernó, eu peguei 2 nós genéricos, não é? Que seria o V1 e o V2, que são 2 variáveis que eu tenho, né? Só que agora eu só consigo uma equação desses 2 nós, que é essa equação aqui, a equação do supernó. Então, sempre que eu utilizar a técnica do supernó, vai me faltar uma equação, tá? E como que eu obtenho essa equação aqui, pessoal? Essa equação, ela vai ser obtida da relação de tensões que eu tenho entre esses 2 nós genéricos, que é dada pela minha fonte de tensão, que está entre esses 2 nós, tá? Ou seja, se eu pegar esse exemplo, eu sei que o meu potencial no meu ponto V2, ele é 2 volts maior do que o meu potencial no meu ponto V1, não é? Ou seja, se eu fizer essa conta aqui, ó, V2 menos V1, não é? O meu potencial no ponto V2 menos o potencial no ponto V1 vai ser igual a 2 volts, não é? Então, pessoal, essa relação que eu tenho de tensões entre os nós, dada pela minha fonte de tensão, que está entre esses 2 nós, ela vai me dar a equação que falta para o meu sistema. Tá? Então, aqui vocês podem ver que com essa equação aqui eu já consigo resolver, não é? Eu já tenho aqui um sistema com 2 variáveis e 2 equações. Tá? Então, sempre que eu tiver um nó, não é? Vamos colocar aqui abaixo para vocês. Por exemplo, eu tenho um nó aqui, certo? Uma fonte de tensão, menos mais, e um outro nó, tá? Por exemplo, aqui eu posso ter aqui um VA e aqui um VB, tá? E aqui é uma tensão E. Eu sei que o potencial VB menos o meu potencial VA vai ser igual ao valor daquela fonte de tensão, tá? Ao valor daquela fonte de tensão E, certo? Então é assim que a gente resolve esse caso, não é? Quando eu tenho uma fonte de tensão entre 2 nós genéricos. Tá, pessoal? Então esse aqui seria um segundo caso, né? Que o primeiro é quando a fonte de tensão estava conectada entre o terra e um nó genérico. E esse caso aqui é quando a fonte de tensão está entre 2 nós genéricos. Tá? E eu tenho ainda um terceiro caso, pessoal, que não é bem digamos, um caso especial, mas a gente precisa saber, digamos, interpretar, certo? Que é quando eu tenho uma fonte de tensão
em série com um resistor, tá? Então vocês podem ver que a fonte de tensão ela não vai estar conectada entre dois nós, tá? Por exemplo, aqui nesse caso, não é a fonte de tensão ela estaria conectada entre o meu nó genérico V0 e o resistor, tá? Eu poderia simplesmente trocar digamos, como essa fonte de 10 volts e o resistor de 2 ohms estão em série, eu poderia colocar o resistor no lugar da fonte e a fonte no lugar do resistor. Não modifica nada o exercício, tá? Daí a fonte estaria conectada o negativo dela no nó terra, tá? Mas o positivo da fonte estaria conectado no resistor, certo? Não estaria conectado em outro nó do meu circuito, tá? Então, quando eu tenho essa situação, tá? O meu procedimento ele vai ser o mesmo para quando eu não tenho fontes de tensão no meu circuito. Tá? Então ele não se enquadra nem no meu primeiro caso, nem no segundo caso. Tá? Mas eu pergunto para vocês, agora eu consigo determinar essa corrente I3, tá? Que está circulando ali do V0 para o terra, né? Que é o importante é eu conseguir uma equação, né? Para eu representar a minha corrente I3 em função das tensões nodais. Tá? Então, esse aqui é um caso interessante, tá, pessoal, que vale a pena aqui a gente equacionar, tá, para vocês verem como que fica essa resolução. Tá? Então, vamos supor esse caso aqui, tá, pessoal, que ele já foi feita aqui grande parte da nossa resolução, né? Já está determinado o nó terra, tá? E esse circuito ele só tem um nó, né? Ele só tem o meu nó V0, tá bom? Só que eu tenho aqui uma fonte de tensão de 10 volts e tenho uma fonte de tensão de 12 volts. Eu falei para vocês que não tem diferença, não é, da minha análise convencional de análise nodal. E agora a gente vai ver como que isso aí é feito. Tá? Eu tenho que equacionar o meu nó V0. Tá? É o único nó do meu circuito. Então eu sei que I1 mais o I2 mais o I3 vai ser igual a zero. Certo? As três correntes estão saindo do meu nó V0. Agora, então, o que eu tenho que fazer, pessoal, é expressar os valores de I1, I2 e I3 em função da minha tensão V0, ou das tensões nodais, não é? Se eu tivesse mais de um nó nesse circuito. Tá? Então aí a gente precisa ter uma atenção que é o seguinte, eu vou colocar aqui, né, para vocês relembrarem, não é? Como que eu determino, como que eu expresso essa corrente no resistor em função das tensões nodais. Tá? Vamos supor que eu tenho aqui um resistor R, certo? Uma tensão VA, uma tensão VB sobre esse resistor, não é? E uma corrente, então, que é a que eu quero expressar, uma corrente I aqui circulando de VA para VB. Tá? Relembrando, então, eu sei que a minha corrente I vai ser igual à tensão onde a corrente está entrando, não é? Eu sei que a corrente sempre entra pelo terminal positivo de tensão e sai pelo negativo. Então, VA é positivo, menos VB, que é negativo, tá? Dividido pela resistência R, certo? Ou seja, a minha corrente, né, no resistor vai depender da diferença de tensão que eu tenho sobre esse resistor dividido pela resistência. Isso aqui é lei de Ohm. Tá? Então a gente vai ver agora como que a gente expressa, né, essas correntes I1, I2 e I3 em função da lei de Ohm, certo? Então ali, ó, se eu pegar, no caso da minha corrente I1, tá? Eu sei que a minha corrente I1
Ó, analisem aqui, ó, esse esquema que eu coloquei para vocês. Tá? A minha corrente 1 é a tensão no ponto onde a corrente está entrando. Tá? Então seria V0, não é? Olha aqui, o I1 está aqui assim, ó, da direita para a esquerda, não é? Em cima do resistor de 1 ohm. Então, o potencial que eu tenho onde a corrente está entrando é V0, menos o potencial que eu tenho onde a corrente está saindo. Ou seja, o potencial nesse ponto aqui. Tá, pessoal? Então, qual é o potencial nesse ponto aqui onde a corrente está saindo? Se eu vier lá do meu terra, não é? Eu tenho 0 mais 12 volts. Não é? Então, o potencial nesse ponto aí, ele é de 12 volts com relação ao terra. Certo? Isso aqui dividido por 4 é a minha corrente I1. Tá certo? A minha corrente I2 aqui é mais simples, não é? Porque ela está entre o 9V0 e o terra. Então, eu sei que ela é V0 dividido por 6. E agora a minha corrente I3, tá? Eu tenho que interpretar também em função desses pontos de tensão, não é? Que seria, no caso, a tensão nesse ponto aqui, menos a tensão nesse ponto. Tá? Então, qual seria a tensão nesse ponto aqui, onde a corrente está entrando no resistor? Eu tenho que expressar em função do meu nó, onde essa fonte de tensão está conectada. Não é? Vocês podem ver aqui, ó, que de V0 até aquele ponto, que é o que eu quero saber, eu tenho um decréscimo de 10 volts. Não é? Ou seja, a tensão nesse ponto seria uma tensão 10 volts menor do que V0. Tá? Então, a tensão no meu ponto positivo seria V0 menos 10. Certo? Menos a tensão onde a corrente está saindo, que é esse ponto aqui, que é 0 volts. Não é? Dividido pelo valor da resistência, de 2 ohms. Tá? Então, a minha corrente I3 seria V0 menos 10 dividido por 2. Tá? E aqui, então, eu já tenho as 3 correntes em função apenas do V0, não é? Substituo nessa equação aqui e determino o valor da minha tensão V0. Tá, pessoal? Então, quando eu tiver uma fonte de tensão na minha análise nodal que ela estiver em série com um resistor, tá? Eu tenho que fazer essa análise, saber qual é a tensão que eu tenho nos dois terminais do meu resistor, tá certo? Guilherme perguntou por que é menos 10 e não mais 10. Tá? Eu já explico aqui para vocês. Então aqui, ó, Guilherme, o que a gente tem que analisar se eu voltar aqui, não é, para esse esquema aqui que eu passei para vocês, não é? Eu tenho que fazer a minha tensão VA é a tensão no ponto onde a corrente está entrando, que é a tensão nesse ponto aqui, certo? Então eu tenho que analisar a polaridade da minha fonte de tensão que está entre o V0 e aquele ponto, tá? Então pode ver aqui, ó, que a minha fonte de tensão de 10 volts, ela está com o positivo dela no V0 e o negativo no ponto que eu quero saber a tensão, não é? Então, eu tenho uma queda de tensão de V0 até aquele ponto. Então, a tensão nesse ponto aqui que eu quero saber é V0 menos 10. Se a polaridade da fonte de tensão fosse o contrário dessa, não é? O negativo estivesse no V0 e o positivo estivesse na direita, eu teria um acréscimo de tensão de V0 até aquele ponto. E daí seria V0 mais 10. Tá? Conseguiu entender?
Beleza. Então, pessoal, esses são os três, digamos, as três possibilidades, não é? Acho que fechou aqui minha apresentação, não é? De análise nodal com fontes de tensão, tá? Eu tenho esse primeiro caso, onde a minha fonte está conectada entre o terra e um nó genérico, que eu já tenho o valor da tensão naquele nó, tá? Eu tenho o caso em que a minha fonte de tensão está entre dois nós genéricos, que eu tenho que usar a técnica do supernó. E eu tenho esse terceiro caso, então, em que a minha fonte de tensão está em série com o resistor, e nesse caso, né, eu preciso determinar as correntes, né, a corrente 1, corrente 2, corrente 3, em função da tensão em cima desses resistores. Tá, pessoal? Aqui no final da aula, então, tem alguns exemplos, não é, para a gente resolver aqui, tá, que a gente já pode começar a trabalhar neles a partir de agora. Só vou finalizar aqui a gravação.